Rosário é a segunda cidade mais antiga da Argentina. Localizada às margens do Rio Paraná, a cidade é o lar de pessoas trabalhadoras, possui um porto bastante movimentado, tem um nacionalmente famoso Memorial à Bandeira. A cidade também é a terra natal de Ernesto Che Guevara. Ao longo dos últimos 15 anos, coincidindo com a ascensão do populismo de esquerda na Argentina e no resto da América do Sul, várias homenagens à figura de Che foram feitas. Todas com dinheiro de impostos. A mais proeminente é uma estátua de 4 metros de altura localizada em uma praça pública de Rosário. A Fundação Bases Instituto Liberal Clássico ao qual pertence o autor possui sua sede em Rosário. Em conjunto com a Naumann Foundation, decidimos lançar uma campanha para abolir todas as homenagens a Che Guevara, financiadas e mantidas com dinheiro de impostos. A começar pela estátua em Rosário. É claro que já sabíamos que isso iria gerar uma grande controvérsia, mas, honestamente, não esperávamos o nível da reação que ocorreu. Mas quem foi Che Guevara? Ernesto Guevara de La Serna, mundialmente conhecido como Che, veio de uma família aristocrática. Estudou medicina e, quando estava prestes a se formar, decidiu abandonar tudo e fazer uma viagem de moto pela América Latina. Durante sua jornada, ele testemunhou uma realidade cruel e hostil em alguns dos lugares que visitou, vendo até mesmo exploração. Essa parte de sua vida virou filme hollywoodiano, Diários de Motocicleta, estrelando a sensação latina Gael Garcia Bernal. Até então, no entanto, ele ainda não era um ideólogo comunista. Como explicou o sociólogo e historiador Juan José Sebrelli, ele era apenas um jovem aventureiro à procura de uma causa, qualquer que fosse ela. Com efeito, ele até estava pensando em ir para a Europa atrás de novas aventuras quando conheceu os irmãos Castro no México, em 1955. Ele conheceu os irmãos Castro por meio de um exilado cubano que conhecera na Guatemala um ano antes, chamado Nico Lopes. A partir de então, Che se uniu aos irmãos Castro e se tornou um revolucionário pela libertação de Cuba. Foi sob o comando de Fidel Castro que Che alcançou sua única vitória militar. Todas as suas outras aventuras revolucionárias foram desastrosas, principalmente a derradeira, na Bolívia, onde morreu em 1967. No entanto, antes, durante e após a Revolução Cubana, ele rapidamente se tornou conhecido por sua violência e impiedade. Segundo o jornalista cubano Luiz Ortega, que conheceu Che ainda em 1954 e que escreveu o livro Eu Soy el Che, o número de pessoas que Guevara pessoalmente mandou fuzilar foi de 1892. Isso ocorreu tanto durante o conflito quanto depois que os revolucionários já estavam no poder. No total, o regime castrista em Cuba assassinou diretamente 10.723 pessoas. Outras 78.000 morreram tentando fugir da ilha. Mais 14.000 morreram durante as intervenções militares cubanas em países estrangeiros, como os da África, e mais 5.300 morreram na rebelião de Escambray, majoritariamente operários, campesinos e crianças, que formaram uma frente anti-Castro. E gerou 1,5 milhão de exilados. Che não apenas se regozijava ao descrever em detalhes como ele estourava os miolos de algum reacionário capturado pelo regime, como também reconheceu perante a Assembleia Geral das Nações Unidas que fuzilamos, sim, e continuaremos fuzilando enquanto for necessário. Che também foi o responsável pela criação do primeiro campo de concentração da América Latina, no qual homossexuais e cristãos eram torturados e reeducados. Guevara, pessoalmente, e com grande regozijo, executou vários homossexuais, os quais ele assumidamente detestava. Toda uma rede de campos de trabalho forçado ao longo de Cuba foi criada para torturar gays e efeminados com o intuito de fazê-los renunciar às suas perversões malévolas, as quais eram vistas como o produto do capitalismo moralmente corrosivo. Em 1965, Fidel e Che criaram as Unidades Militares de Ajuda à Produção, que nada mais eram que acampamentos de trabalho agrícola em regime militar, com cercas de 4 metros de arame farpado, onde os homossexuais e outros marginais realizavam trabalho forçado nos canaviais, com jornadas de até 16 horas, em condições desumanas muito semelhantes aos campos de concentração nazistas. Inúmeros artistas e escritores homossexuais foram perseguidos.
Virgílio Pinheira, Lezama Lima, Galagas, Anton Arrulat, Ana Maria Simo e Alien Ginsberg foram os mais notórios. Che sempre dizia que o ódio era a mais poderosa força propulsora de qualquer movimento. Ele era um grande admirador de Joseph Stalin. Como servidor público, ele foi presidente do Banco Central de Cuba e ministro da Indústria. Em ambos os cargos, fracassou miseravelmente. Como presidente do Banco Central, ele basicamente destruiu o peso cubano, que, durante as décadas anteriores, valia o mesmo que o dólar americano. Como planejador industrial, sua administração foi tão caótica que até mesmo compraram, sem saber, máquinas removedoras de neve para um país caribenho. O regime que Che ajudou a estabelecer em Cuba foi e continua um dos mais autoritários e violentos do mundo. A polícia cubana, supervisionada pelo KGB, capturou e enjaulou mais prisioneiros políticos em proporção à população do que Stalin e executou mais pessoas, em uma população de apenas 6,4 milhões, em seus primeiros 3 anos no poder do que Hitler, que comandava uma população de 70 milhões, em seus primeiros 6 anos. Esse mesmo regime confiscou a poupança e a propriedade de 6,4 milhões de cidadãos e tornou refugiada 20% da população de uma nação até então inundada de imigrantes e cujos cidadãos haviam atingido um padrão de vida maior do que o padrão daqueles que residiam em metade da Europa. A remoção de todas as homenagens a Che. Com tudo isso em mente, a Fundación Bases lançou a campanha para remover todos os tributos a Che Guevara.